O presidente Donald Trump anunciou um novo tarifaço na guerra comercial dos Estados Unidos contra a China. A partir de 1º de setembro, o governo americano vai impor tarifas de 10% sobre produtos chineses importados num valor anual de 300 bilhões de dólares, cerca de 1,152 trilhão de reais. Como outros produtos chineses, no valor anual de 250 bilhões de dólares, cerca de 960 bilhões de reais, já pagam imposto de 25% para entrar nos Estados Unidos, todas as exportações chinesas para o mercado americano serão sobretaxadas. As negociações entre os dois países foram reiniciadas em 29 de julho em Xangai, na China, mas Trump não gostou do resultado. O presidente americano acusou a China de não cumprir promessas anteriores, como aumentar as importações de produtos agrícolas e acabar com a venda de fentanil para os Estados Unidos. O fentanil é um opioide e anestésico poderoso, um dos principais responsáveis por mortes por dose excessiva de drogas, que chegaram a 72 mil por ano nos Estados Unidos. As mortes de Michael Jackson, Prince e Tom Petty são atribuídas ao fentanil. No Twitter, Trump descreveu os 10% como uma tarifa pequena, em comparação com os 25% ameaçados antes. Chamou de construtivo o encontro desta semana e afirmou que espera um diálogo positivo com a China. A posição chinesa mudou depois da ruptura das negociações no fim de abril, quando a China rejeitou as propostas dos Estados Unidos para fiscalizar o acordo a ser fechado, e também em maio por causa das restrições impostas por Washington à companhia chinesa Huawei, maior fabricante mundial de equipamentos de telecomunicações, como observou a empresa de consultoria e análise estratégica americana Stratfor. O governo Trump acusa Huawei de ser um instrumento de espionagem do regime comunista chinês. Em 28 e 29 de junho, Trump encontrou o ditador chinês Xi Jinping durante a reunião de cúpula do Grupo dos 20 em Osaka, no Japão. Os dois anunciaram uma trégua e uma retomada das negociações, a exemplo do que ocorrera na reunião anterior do Grupo dos 20 em Buenos Aires, na Argentina, em 30 de novembro do ano passado. Mas o aumento das compras agrícolas pela China não se concretizou. A China exige o fim das restrições à Huawei. Como ninguém cedeu, o impasse nas negociações em Xangai não surpreende. O problema é que as duas partes acreditam estar em posição de superioridade. Apesar da desaceleração, a economia americana cresce num ritmo de 2,1% ao ano, o desemprego está em 3,8%, é o menor desde 1969, e a inflação está sob controle. Em um Twitter escrito na véspera das negociações de Xangai, Trump declarou que a economia dos Estados Unidos está em seu melhor momento, o que é um evidente exagero, enquanto o crescimento da China registrou a menor taxa em 27 anos. Ainda assim, o crescimento chinês é 3 vezes maior do que o americano. O recado de Trump foi claro: os Estados Unidos podem impor mais sofrimento à economia chinesa, hoje a segunda maior do mundo, o que aconteceu com o novo tarifaço. Trump entende que os Estados Unidos podem esperar e que a China aposta numa derrota do presidente na reeleição americana de 2020, na expectativa de negociar um acordo mais vantajoso com o presidente do Partido Democrata na Casa Branca. O presidente americano mandou um recado aos eleitores: votem em mim, porque eu enfrento a China e os democratas vão ceder. Trump advertiu os chineses: se for reeleito, depois de novembro de 2020, as condições serão muito piores. O presidente dos Estados Unidos não gostou do corte de apenas 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros anunciado ontem pela Reserva Federal, o Banco Central americano. Queria meio ponto percentual. Se a economia estivesse tão bem quanto Trump diz, não haveria necessidade de cortar juros. O Fed justificou o corte citando o enfraquecimento da economia mundial e riscos comerciais prolongados, numa referência à guerra comercial de Trump.
O presidente americano está brincando com fogo, literalmente. A China não vai se render às pressões dos Estados Unidos. Pode até não participar das negociações marcadas para setembro se o novo tarifaço for aplicado. A China pode retaliar suspendendo as exportações de terras raras, materiais estratégicos importantes para as indústrias eletroeletrônica e de defesa dos Estados Unidos. Pode colocar empresas americanas numa lista negra de entidades inidôneas e não confiáveis. Neste caso, Trump será tentado a escalar as tarifas, ampliando o tarifaço anunciado hoje de 10% para 25%. A China vende menos para os Estados Unidos, mas quem paga os impostos de importação é o consumidor americano. E mesmo uma tarifa de 10% abala empresas americanas que fabricam seus produtos na China, como a Apple. O Fundo Monetário Internacional previu que a guerra comercial de Trump vai reduzir em 1 ponto percentual o crescimento da economia mundial neste ano. Uma guerra comercial prolongada com a China vai diminuir o investimento e a expansão da economia dos Estados Unidos. Assim, a China pode decidir resistir à pressão e aceitar o custo econômico na expectativa de uma derrota de Trump no ano que vem. Afinal, o presidente dos Estados Unidos baseia sua campanha à reeleição no combate à imigração e no sucesso da economia, medido pelo crescimento, o baixíssimo desemprego e os novos acordos comerciais que prometeu como candidato em 2016, apresentando-se como o melhor negociador do mundo. A escalada no conflito também impede Trump de fazer um acordo superficial com a China. Há duas questões em jogo: o acesso ao mercado e as políticas regulatórias e de incentivos do Estado à economia chinesa. A China não vai abrir mão desses incentivos. Qualquer que seja o acordo, o presidente americano vai dizer que é excelente, uma vitória para os Estados Unidos. Há outras questões que o governo americano pode usar para fustigar a China, como a revolta popular em Hong Kong contra o regime comunista chinês. Mas Trump já afirmou que é um problema interno da China, esquecendo o compromisso histórico dos Estados Unidos com a defesa dos direitos humanos, nem sempre respeitado, por exemplo, quando o país poupa aliados indigestos como a Arábia Saudita e outras ditaduras. Outra maneira de incomodar Beijing é vender armas para Taiwan, que a China considera uma província rebelde. Com a escalada no conflito com a China, os Estados Unidos devem evitar novas guerras comerciais com o México e a União Europeia. O Brasil também pode se beneficiar com o início das negociações para um acordo comercial com os Estados Unidos, anunciadas ontem. Se o diálogo com a China fracassar, Trump vai precisar de outros acordos para apresentar ao eleitorado como avanços de seu governo. Hoje, o Brasil foi declarado aliado preferencial não membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar dos países ocidentais, liderada pelos Estados Unidos, criada em 1949 para conter a União Soviética durante a Guerra Fria. Isto aumenta o acesso do Brasil à tecnologia, mas tem impacto mais simbólico. A Argentina foi declarada aliada não membro da OTAN nos anos 1990, quando o governo Carlos Menem falava em criar uma relação carnal com os Estados Unidos. Quando houve o colapso da dolarização da economia argentina, em 2001, e o país enfrentou a pior crise econômica de sua história recente, não recebeu qualquer ajuda especial por isso. O Afeganistão, o Bahrein, a Colômbia, as Filipinas, a Jordânia, o Marrocos, o Paquistão, a Tailândia e a Tunísia também fazem parte desse grupo. Não é uma grande distinção. Qualquer que seja o acordo, os Estados Unidos estão numa confrontação estratégica com a China que deve durar muitos anos. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com. No meu Twitter,